apresentar para nós. Pedro? Oremos então. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção e pela tua graça. Obrigado por tudo que tens feito por nós, e aqui estamos, Senhor, como testemunhas de que tu nos tens abençoado muito. Senhor, nosso Deus, pedimos, Senhor, que tu continues presente entre nós. A tua palavra promete que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome de Cristo, ali Jesus estaria. Em teu nome, Senhor Jesus, aqui estamos. Sê presente entre nós. Dá-nos o Espírito Santo, igualmente prometido, que nos guiaria a toda a verdade e nos faria lembrar de tudo que nos ensinaste. Que nesta noite, Senhor, sejam palavras tuas falando aos ouvidos de teu povo. Que eu diminua, Senhor, e que diante desses meus irmãos aqui na igreja e dos que nos acompanham de casa, tu cresças essa noite. Sê conosco, dá-me o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, podem sentar-se. Boa noite. Salmo, capítulo 122, o verso 1. Alguém sabe de cor o que diz? Vocês sabem. Oh, tem alguém que arrisca? Amém, irmão Joel. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu alegrei-me quando o irmão Joel me disse há algum tempo de que eu estaria honrado com poder estar aqui a vocês. Então, agradeço, irmão Joel, pelo convite, agradeço meu irmão Paulo por me receber aqui e fazer essa tão cordial recepção. Irmão Paulo, alguém muito especial para a nossa família, e vocês já sabem as virtudes dele, tanto é que está servindo aqui. Mas que Deus o abençoe, é uma alegria ser apresentado à igreja pelo irmão. E como o Paulo já disse, eu sou Pedro, congrego na igreja do Estreito, estou servindo lá junto de minha família, que não está completa aqui hoje, porque o meu pai é o ancião da noite lá, é o ancião das quartas-feiras esse mês, então ele teve que ficar com os meus irmãos, ficou lá na igreja do Estreito. Do contrário, estaria alegremente aqui conosco, como costuma fazer. Eu quero trazer também, além disso, a minha saudação a vocês todos. Eu queria fazer uma pergunta primeiro aos que estão aqui, depois eu vou a vocês que estão em casa. Temos alguém que não seja membro aqui dessa igreja? Eu não sou, por exemplo, mas eu já me apresentei, congrego no Estreito. Tem algum irmão que não seja membro aqui? A minha mãe, por exemplo, dá um alô, mãe, para a igreja. Minha mãe também não é membro aqui, congregamos juntos lá. Opa, tem 2 pessoas ali, como é que são os nomes de vocês? O Guilherme eu escutei, o outro? André. Nós vamos falar do teu nome hoje na pregação, se Deus quiser. Mais alguém além do Guilherme e do André? Oh, agora que eu vi o irmão Lenilson aí. Boa noite, Lenilson, como está? Deus te abençoe. Outro irmão especial, Deus esteja contigo. Vocês já estiveram aqui presentes na igreja central? Primeira vez, Guilherme? Então me permita, posso quebrar um pouquinho o protocolo? Eu não sei se o microfone vai continuar funcionando. Coitado do sonoplasta, se apavorou lá em cima agora. Deixa eu cumprimentar vocês. Guilherme, Deus te abençoe mesmo. Seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Eu não frequento aqui, mas posso dizer que tenho sido bem recebido, pela graça de Deus. Além dos 2... Além do Guilherme e do André, tem mais alguém que nos visita, que não é membro aqui da igreja? Os outros todos são de casa. Muito bem. Agora que estamos todos apresentados, eu quero ir a você, meu irmão, que me acompanha de casa. Eu já vi que eu tenho um amigo, Enzo, que está assistindo. Já vi o comentário dele na live. Não vi o dos outros todos. Teve uns amigos que me mandaram mensagem também. A minha saudação a você, que nos acompanha de casa, seja agora, seja depois, enfim, ou eu mesmo que vou assistir de novo para saber se foi bom, se não foi, mas que você seja bem-vindo também à distância, e quando Deus lhe permitir, esteja nos visitando aqui na rua Visconde de Ouro Preto, esquina com a rua Melquíades, Durval Melquíades, muito bem, na Praça do Bombeiro, a única igreja adventista na Praça do Bombeiro, porque a gente ainda não está assim, né? Vai ter 4 igrejas na mesma praça. Mas você será muito bem-vindo aqui, porque, como eu disse, eu estou sendo também. E não é por causa do terno e da gravata, porque quando eu não venho disfarçado de crente, eles recebem bem também. Muito bem. Feitas as saudações todas, e me desculpem os outros todos que eu não tenha cumprimentado, que Deus esteja com todos vocês, vamos ao que importa. E o que importa
A Bíblia. Mas se fosse para me ver abraçar e apertar a mão, não teriam por que me convidar. E o que importa é a Bíblia, meus irmãos. Eu queria que vocês abrissem no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João é o 4º livro do Novo Testamento. Antes de Atos, depois de Lucas. João 12. De todos os evangelistas, provavelmente João é o que mais se dedica, em termos de quantidade de capítulos e versículos, a escrever sobre os últimos dias da vida de Jesus aqui na terra. O capítulo 12 é nesse contexto, também o próprio capítulo 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro, um pouco antes, mas do 12 em diante, nós temos a Semana Santa relatada. No capítulo 12, Jesus tem a entrada triunfal em Jerusalém, que é celebrada pelo Domingo de Ramos. Nós rememoramos essas coisas todas há pouco, na Semana Santa. E do capítulo 12 em diante, João se dedica a falar sobre os últimos ensinos de Jesus aqui, o seu sofrimento, depois a sua ressurreição. E são várias histórias maravilhosas. E aqui está, no capítulo 12, logo após a história da entrada triunfal, um outro relato que não é tão conhecido, que está a partir do verso 20. Eu creio que boa parte dos irmãos já tenham tido contato, mas igualmente creio também que muitos nunca escutaram a história que nós meditaremos hoje. Mas como diz o Senhor, que o escriba versado no reino dos céus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Para você que já conhece, nós tiraremos coisas velhas, e para quem não conhece, coisas novas, porque a Bíblia é um tesouro infindável. Nós estudamos e nunca chegamos à completa medida. Amém. E a eternidade nós passaremos estudando a palavra de Deus e o nosso Deus e nunca terminaremos. Então, se você abrir, espero que já tenha aberto, João 12, verso 20, vai aparecer um títulozinho aí em cima na sua Bíblia. O que diz aí? Título em negrito. Alguns não-judeus vão a Jesus, disse o irmão Paulo. Em algumas outras Bíblias deve estar, como na minha, alguns gregos desejam ver Jesus. Muito bem, esse título evidentemente não está no texto original, é só para facilitar a nossa vida, e eu lhe garanto que facilita um bocado. Mas daqui para frente são passagens bíblicas. E diz assim o verso 20: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. O povo que Deus separou, a nação que Deus separou no Antigo Testamento, que nação era? Qual nação? Povo de Israel, sim ou não? É que eu acho que vocês estão sentados muito para trás, né? Mas como eu já comecei a pregar, não vou chamá-los à frente. Se alguém se sentir tocado, fique à vontade. Mas muito bem, eu escutei baixinho lá do fundo, e aqui da frente também, o povo de Israel. É isso mesmo, o povo de Israel é a nação que Deus escolheu no tempo do Antigo Testamento, não para salvá-los, porque Deus escolhe a todos para a salvação. Todos, não importa a origem, a todos Deus predestina para a salvação. Aí cabe a nós aceitar ou não aceitar a salvação, mas Deus já nos escolheu para isso, foi para isso que nós fomos criados. Colocou Deus a eternidade no coração do homem, não colocou só para deixar o gostinho, é porque nós fomos feitos para a eternidade, embora não sejamos. Um dia, por Ele, nós seremos, ainda não é esse dia, mas nós chegaremos lá. Mas é verdade que Deus separou um povo especial para anunciar as suas verdades, e por muitos e muitos séculos, esse povo foi o povo de Israel. Era vontade do Senhor que o povo judeu pregasse às outras nações. E quando nós estudamos, por exemplo, a história de Salomão e a rainha de Sabá, que veio de longe para ouvir da sabedoria dele, tinham dito para ela que ele era sábio e falaram do reino, e ela foi ver com seus próprios olhos. Aquele era o propósito de Deus para o povo de Israel, que eles anunciassem que a própria existência nacional deles fosse o testemunho do poder de Deus, dos resultados do ser fiel a Deus. E quando o povo de Israel era fiel a Deus, o povo prosperava, e as outras nações viam os resultados do que é ser fiel a Deus. Mas também é verdade que quando eles caíam, quando eles pecavam,
as outras nações também viam o povo escolhido de Deus dando mau testemunho. Hoje, o Senhor tem pregado a todos e não tem mais uma nação específica, por mais que as bênçãos que Ele prometeu a Israel continuem valendo. Deus prometeu, e o apóstolo Paulo diz que as bênçãos de Deus são irrevogáveis. Deus prometeu muitas bênçãos aos nossos irmãos judeus, mas não são eles mais o povo escolhido. Nós hoje somos o povo escolhido. Nós, a igreja, aqueles que têm recebido o conhecimento da Bíblia, não apenas do Antigo, como também do Novo Testamento, somos hoje o povo escolhido de Deus. 1 Pedro 2,9 fala que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós somos esse povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva. Nós somos, a igreja Mas aqui nós lemos sobre algumas pessoas que não eram, àquela altura, parte do povo de Deus. Não eram parte da nação de Israel e, como símbolo, podemos dizer que não eram parte da igreja, se me permitem trazer uma lição para os nossos dias. Mas, entretanto, esses gregos queriam conhecer Jesus. Eles queriam conhecer Jesus, eles queriam ver a Jesus. Sabe, essa história tem muito a nos ensinar. Aqui nós vemos pessoas indo buscar a Jesus. E hoje, meu irmão, eu tenho certeza que você vê também pessoas indo buscar a Jesus. Continuemos a leitura. O verso 20 diz que entre os que subiram para adorar durante a festa tinha gregos, portanto, não eram só judeus que estavam ali para celebrar a Páscoa, é essa festa de que fala, havia também não-judeus. E o verso 21 diz que estes, os gregos, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia. Eles rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Eles falaram. Filipe era um dos 12 apóstolos, queremos ver Jesus. Sabe, hoje, muitas vezes, as pessoas nos procuram com o mesmo pedido. Talvez hoje você tenha aberto aí o link, talvez hoje, Guilherme, não sei bem porquê, mas Deus sabe, tu sabes, tu tenhas dito: queremos ver Jesus, eu quero ver Jesus. Eu não sei se tu disse para o André isso e ele te trouxe aqui, mas a verdade é que esses gregos e hoje muitas pessoas querem ver Jesus. E como poderão ver a Cristo? Há uma passagem que diz: como crerão naquele de quem nunca ouviram? Como as pessoas poderão crer em alguém sobre quem nunca ouviram falar? Como as pessoas vão poder ver a Jesus se elas não sabem onde o encontrar? Mas o Espírito Santo tem conduzido essas pessoas, muitas vezes, a nós. Deus poderia ter comissionado anjos para essa função, mas na sua sabedoria Ele escolheu que era melhor que o homem fosse usado para pregar ao homem. E se Ele escolheu, Ele deve ter razão, como tem em tudo. Nós somos o vaso escolhido de Deus para levar as pessoas a Jesus. E assim como Deus conduzia pessoas a Cristo no tempo do seu ministério, hoje Ele conduz pessoas a nós. Hoje, cotidianamente, as pessoas nos procuram dizendo: Senhor, a mim não chamam de Senhor, né? Mas alguns de vocês devem chamar: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. As pessoas têm vontade de conhecer a Jesus. Não todas, mas há muitas pessoas que querem conhecer Jesus. Não sabem bem onde encontrá-lo, mas tem algumas pessoas que parecem ser apropriadas para isso. Quando as pessoas te olham na rua, meu irmão, elas percebem alguém a quem podem perguntar: onde está Jesus? Eu não estou dizendo que você tem que andar assim, que nem eu estou vestido de pastor, né, com a Bíblia preta e o terno, estou disfarçado de pastor, o que não sou. Mas aí a gente olha e imagina: poxa, aí vai um crente, ou um advogado. Eu sou crente, não advogado ainda. Mas não é só o terno, e na realidade não é o terno que mostra que aquela pessoa segue a Cristo ou não. Quando os discípulos, está relatado em Atos 5 ou 4, não tenho certeza, Atos capítulo 4 ou capítulo 5, quando os discípulos foram levados
acho que é 4, verso 13, foram levados perante o Sinédrio, que era a autoridade religiosa e política maior do povo judeu naquele tempo. Quando eles foram levados perante o Sinédrio, aqueles homens se espantaram porque os discípulos eram homens iletrados e incultos, mas eles percebiam que eles haviam estado com Jesus. Talvez àquela altura Filipe fosse alguém assim. Os gregos talvez tenham olhado para Filipe e pensado: esse aí sabe como me levar para Jesus. Será, meu irmão, que a minha postura mostra para as pessoas que eu sei levá-las a Jesus? Será que as minhas roupas também? Eu ontem chegava em casa, não foi ontem, enfim, foi em algum momento dessa semana, talvez tenha sido ontem, o tempo voa, né? Chegava em casa e foi ontem com meu pai, chegava em casa e vi um casal caminhando e do outro lado da rua outra família caminhando, e visivelmente eles estavam vindo da igreja. Há uma igreja de outra fé perto de onde eu moro, e eles estavam caminhando. Eu imaginei que saíam da igreja, e eles estavam tão bem arrumados. Eu não sei se aquela roupa era cara ou não, não foi nisso que eu pensei, mas a forma como se vestiam, o jeito que caminhavam, a expressão, e eu não vi nenhuma Bíblia, tá? Não foi por causa disso, me mostrou que aquelas pessoas eram cristãs. Será, meu irmão, que quando as pessoas me veem caminhando por aí, quando elas me veem sentado no ônibus, quando elas me veem na rua, quando me veem no trabalho, será, meu amigo, meu colega, que quando você me vê no dia a dia, eu demonstro ser fiel a Deus? Eu demonstro conhecer Jesus? Essa é uma primeira reflexão. Será que nós demonstramos a nossa fé? Ou a nossa fé só fica aqui? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Se a nossa fé é apenas para nós mesmos e fica apenas conosco e não pode ser demonstrada, a nossa fé é morta. As nossas obras devem demonstrar a nossa fé. E nós seremos julgados de acordo com essas obras. As obras vão mostrar, não nos salvar, mas vão mostrar se nós tivemos a fé que salva, a fé na graça de Cristo. Essa é uma reflexão importante. Nos portarmos de modo que as pessoas vejam em nós o exemplo de Cristo. E talvez naquele dia Filipe tenha demonstrado. Ou se não demonstrou, o fato é que Deus quis conduzir os gregos a quem podia ajudar. E se alguém chega para você hoje dizendo: Senhor, queremos ver Jesus, a mensagem é para você. Diz ainda o verso 22, João 12. Filipe, a quem eles procuraram, dizendo que queriam ver Jesus, Filipe foi dizê-lo a André. Tá aí, André, falei que ia citar o teu nome. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram para Jesus. Nós conhecemos pouco sobre boa parte dos apóstolos, né? Pedro é muito famoso justamente porque falava demais, Judas porque traiu, João porque era muito amável, mas nós conhecemos pouco sobre boa parte dos apóstolos, e por algum motivo, e certamente ele existia, Filipe achou por bem não ir direto a Jesus. Eu não sei, Jesus quem sabe estivesse pregando, quem sabe estivesse mais distante, não sei porquê, mas Filipe quis ir falar com André. Talvez hoje, meu irmão, você seja uma pessoa como Filipe. Alguém chega e te diz: eu quero ver Jesus, e você não leva direto para Cristo. Você talvez não saiba levar a Cristo, mas você conhece quem sabe. E Filipe conhecia quem podia levar os gregos a Jesus: André. André que já tinha levado no começo Pedro a Cristo, né? Foi André que conheceu primeiro a Cristo, levou o seu irmão ao Senhor, quando ele ainda nem se chamava Pedro, né? Simão. Então Filipe vai falar com André: esses gregos querem ver Jesus. Então os dois decidem: vamos levá-los a Jesus. Há espaço na obra do Senhor para pessoas que talvez não tenham de início a mesma disposição para pregar do que os grandes pregadores, os grandes ministradores de estudos. Mas há espaço para essas pessoas que levam pessoas a Cristo. Há espaço para pessoas como o Luiz Fernando, que sempre estende um tão cordial aperto de mão, sempre tão simpático. Há espaço para as pessoas que na sua discrição estão levando outros a Cristo. Há espaço, Enzo, já que tu estás assistindo, há espaço para gente como tu, que é o meu marqueteiro bíblico, mas é um amigo que divulga os estudos bíblicos que a gente ministra. O verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário.
guarda para a vida. Há espaço para todo mundo na obra, até para essas pessoas mais acanhadas, mais tímidas. Há espaço para essas pessoas, mas elas têm que ter atitude. Então, se você, quem sabe, não se considere apto, eu também não me considero apto a levar pessoas a Cristo, procure quem sabe, e aqui tem um monte de gente, e você mesmo pode aprender, e tenho certeza que Filipe tornou-se um grande pregador, mas ele procurou André, então foram ambos a Jesus. Então o verso 23 diz assim: agora a mensagem toma outro rumo, tá bom? Fizemos algumas aplicações a nós, e agora meditemos sobre o papel de Cristo nessa história. O verso 23, respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ora, o que esse verso tem a ver com o que a gente leu? De início e de aparência não tem nada, né? O que deve ter acontecido? André e Filipe chegaram lá: ó Senhor, tem uns gregos que querem te ver. Jesus estava dentro do templo a essa altura e eles chegaram: queremos te ver. Então, imagina o Senhor Jesus saindo ali de onde ele estava, junto de André e de Filipe, e indo-se a chegar onde os gregos estavam. E Jesus então chega ali e diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Palavra, jeito estranho de se anunciar. Mas a verdade é que quando aos ouvidos de Cristo, que estava prestes a morrer, naquela mesma semana ele morreria, crucificado pelo povo, do qual ele era o rei, como Pôncio Pilatos colocou ao cimo da cruz. Naquela semana, ao ouvir Cristo de que pessoas que não eram do seu povo já estavam o buscando, fez soar nele a certeza e a verdade que ele conhecia, de que o seu sacrifício seria para a salvação de toda a humanidade. Quando anunciam a Cristo: Senhor, alguns gregos querem te ver, alguns não-judeus, Senhor, alguns que não são da igreja estão te procurando. Cristo entendeu o profundo significado daquelas palavras, que nem os gregos, nem André, nem Filipe conheciam, mas que ele sabia, Ao ouvir aquelas palavras, Cristo pôde relembrar que o que ele estava para fazer teria efeitos eternos e universais. E ele ouve e diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Meus amigos, pouco antes Cristo tinha sido recebido em Jerusalém com cânticos de hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. Os judeus tiravam de si as capas ou arrancavam palmas das palmeiras e colocavam ao chão para que ele passasse. E ele foi montado num jumentinho, que era o veículo real. O rei Davi, Salomão, foi entronizado montado em um jumento. Jesus foi recebido como um rei em Jerusalém, carregava o burrinho Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Que glória maior poderia haver para alguém do que isso? Que glória maior, aplaudido por toda uma cidade, exaltado como aquele que vinha em nome do Senhor, exaltado como o Messias que ele era? Que glória maior podia haver? Continuemos a leitura. Verso 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ora, o que isso tem a ver? Jesus diz uma frase mais desconexa que a outra. Primeiro ele diz que é chegada a hora dele ser glorificado, ele se chamava de Filho do Homem, era a maneira como ele gostava de referir-se a si mesmo. E depois ele diz que o grão de trigo caindo na terra tem que morrer, senão ele fica só, e ele continua falando: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia ou abomina ou despreza a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. A frase de que estava na hora dele ser glorificado, Cristo conecta com a morte do grão e com o seguir a ele e o desprezar a própria vida. É porque, meu irmão, a suprema glória de Deus é perdoar. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, a glória que nós não podemos contemplar sem tremor, e foi o Santo, Santo, Santo que nós cantamos ao começo, quando Moisés pediu para ver essa glória, Deus disse para ele, está lá em Êxodo 33, do 18 em diante: farei passar diante de ti toda a minha bondade. E no capítulo seguinte, quando Deus passa diante dele, ele anuncia o seu nome:
Senhor, Senhor, Deus clemente e longânimo. A glória de Deus é perdoar. Essa é a suprema glória do nosso Deus. E apenas Ele é capaz de perdoar, e todo o perdão que nós concedemos aqui é resultado do perdão que Ele nos concede, que está todo oferecido. Onde, meu irmão? Onde Cristo comprou o seu perdão? Onde? Na cruz. E agora nós podemos entender então porque Ele disse aquelas frases todas. O sacrifício que compraria a vida daqueles gregos, o sacrifício que Ele oferecia às pessoas que estariam prestes a matá-lo, esse sacrifício é a suprema glória de Deus. E para que Cristo pudesse comprar a nossa vida, Ele precisava dar a sua. Também hoje, meu irmão, se você quer alcançar a vida por vir, porque os nossos dias aqui chegam a 70, no máximo 80, e quando muito canseiro e enfado, disse Moisés, que sabia do que era velhice, tinha 120 anos quando morreu. Essa nossa vidinha é pouca, mas a próxima é eterna. Mas não é para todo mundo. É para quem crê. Nós não somos imortais. A serpente disse, é certo que não morrereis, mas é mentira. Nós morremos. Não existe, meu irmão, uma segunda chance. Não haverá, meu irmão, um milênio de prosperidade para a igreja. Não haverá depois da morte uma outra oportunidade de arrependimento. O tempo é hoje, meu irmão. E a nossa escolha tem que ser tomada hoje. Porque se nós escolhermos o nosso conforto aqui, os nossos privilégios, as riquezas desse mundo, nós perderemos tudo que a próxima vida nos traz. Você tem que fazer a sua escolha, meu irmão. Jesus fez a dele. O verso 27 diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus disse: eu vou pedir ao Pai, livra-me dessa hora. Eu vim justamente para isso. A sua alma se angustiava até a morte, na certeza do que ele estava para enfrentar. E lembremos, ele se fez homem. Ele enfrentou aquilo que nós teríamos que enfrentar. E se você sente medo hoje, se você teme, Jesus temeu também diante da ameaça da separação do Pai. Jesus podia, meu irmão, ter perdido a batalha. Ele se colocou numa posição que fosse capaz de perder, porque só assim ele poderia vencer de fato. Apenas vencendo onde nós perdemos, Cristo é capaz de nos dar o perdão, e foi nessa situação que ele se colocou e por isso se angustiava. Mas ele disse: eu vou pedir para me livrar dessa hora? Pai, é o verso 28, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Tantos milagres Jesus já tinha executado, tantas pessoas tinham dado glórias a Deus por causa dos milagres de Cristo, mas Jesus sabia que ainda havia glória por vir, glória para o Pai, que redundaria na sua própria glória também. E ditas essas palavras, angustiado como estava, diante dos gregos e dos judeus, diante dos crentes e dos não crentes, da igreja e dos que não são a igreja, diante desses todos, o verso 28 diz que então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A vida de Cristo fora toda a glória para Deus. Cada detalhe, cada ponto, cada segundo da sua existência era para a glória de Deus. Cada palavra, cada gesto, cada cura, tudo para a glória de Deus. Assim como o apóstolo disse que nós deveríamos fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 14, 8, eu acho. Jesus viveu isso, tudo para a glória de Deus. Mas o Pai disse: eu glorifiquei o meu nome, mas eu ainda o glorificarei. Porque, de novo, meu irmão, na cruz estava a glória suprema. E contemplando as coisas que haviam diante de si, as ameaças, o pavor e a própria morte que ele teria que enfrentar e experimentar em nosso lugar, Cristo teve certeza de que aquilo tudo seria para a glória de Deus. Meu irmão, se você sofre um pouco hoje, saiba que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 5,17.
e a terrível tribulação que Jesus passou, a nossa é leve, a dele não, comprou eterno peso de glória e mais do que isso, comprou a nossa salvação. Meu irmão, tem muita gente por aí precisando ouvir essas palavras. E o meu próprio coração precisa contemplar a glória de Deus e conhecer a minha indignidade. Disse o apóstolo, eu concordo com ele, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7. Você não está em condição muito melhor que eu, não. Também não está em condição muito pior. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para Cristo e ver nele a salvação. Possamos tomar então as nossas decisões ao lado dele. Eu te convido a ler em casa o restante desse capítulo. Até o verso 50 tem tanta coisa maravilhosa aqui. E que você tome então a sua decisão. E eu queria perguntar, quantos aqui desejam glorificar o nome de Deus na sua vida? Quantos desejam reconhecer a própria indignidade e recorrer à total dignidade de Cristo? Posso ver as mãos? Amém. Posso pedir para você ficar em pé? Guilherme, André, Enzo, Luciane, os amigos todos, Mateus, todos aqueles que ainda não tomaram as decisões que têm que tomar, ou que já tomaram, como muitos de nós, e precisam renovar, que a todos nós, nosso bom Pai, possa olhar hoje e ver ali filhos dispostos a servi-lo, filhos buscando-o, e que nós sejamos instrumentos para conhecer a Deus e para levar outros a conhecê-lo. Vamos nos ajoelhar e orar? Ó Deus de amor, nós viemos te adorar, Senhor. Tu, Senhor, és todo poderoso, Tu és todo amor, Tu és todo sabedoria. Nós, Senhor, não somos dignos de nada, mas nós servimos a um Deus que é digno de tudo. O Senhor Jesus tomou o nosso lugar e venceu em nosso lugar. E certos disso, nós hoje, Senhor, te pedimos a Ti, dá-nos a vitória de Cristo, dá-nos a vitória em Cristo, Senhor Jesus, que em Cristo sejamos mais que vencedores. Eu te peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada filho Teu que nos ouviu, Senhor. Tu sabes que eu não sou capaz de falar a eles, mas o Teu Espírito Santo fala. Fiz aqui o trabalho, Senhor, os resultados estão contigo. Que a nossa vida possa ser assim, trabalhando por Ti, para que possamos, como Cristo, ver os resultados do trabalho feito ao Teu lado. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, guarda-nos nessa semana e traga-nos de volta no sábado, Senhor, à Tua casa, se for esta a Tua vontade. E que no dia a dia possamos demonstrar aos outros que nós servimos a Ti e que nós sabemos levar as pessoas a Ti. Dá-nos oportunidade, Senhor, e capacidade para aproveitar tudo que nos tens dado. Sê conosco, dá-nos o Teu Espírito Santo e prepara-nos para o dia em que estaremos de volta contigo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.